Agora com som e imagem, a nossa comentarista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago, para você, para todo mundo aí no estúdio e para quem nos ouve e nos assiste nesta terça. Ô Vera, falando sobre a PGR, o mandato de Raquel Dodge termina na semana que vem e o presidente Jair Bolsonaro tem dado sinais de que deixará um interino no lugar dela, o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Alcides Martins. Quais seriam as implicações disso, Vera? Ele nunca chegou a dizer textualmente que fará isso. Ele já flertou com essa possibilidade em declarações, disse que pode fazer um teste com um interino, que isso já foi feito em outras ocasiões, não deu prazo para essa interinidade e pareceu subordinar essa possibilidade ao desempenho do interino, Thiago, que é algo bastante perigoso. Vejamos, o Ministério Público é um órgão independente dos três poderes, ele não compõe o judiciário, ele não faz parte do executivo e nem do legislativo. E isso acontece por uma razão, ele é o representante da sociedade nas ações penais, nas lidas todas processuais, e assim é assegurada a ele a independência funcional dos seus integrantes, etc. Mas a Constituição diz que o ocupante do cargo máximo do Ministério Público Federal vai ser indicado pelo presidente da República. Não impõe que isso seja feito por lista tríplice apresentada pela categoria, é a livre escolha do presidente. Bolsonaro nunca disse qual o critério que ele iria seguir. Os ex-presidentes se pautaram de alguma maneira pela lista. Não podiam não escolher o primeiro, mas escolhiam um dos três integrantes da lista tríplice. Quando Michel Temer escolheu Raquel Dodge, ela era a segunda e não a primeira da lista formulada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Bolsonaro nunca gostou muito desse critério de lista. Pediu outros nomes, chegou a conversar com alguns candidatos fora da lista. Em algum primeiro momento se encantou com alguns, depois impôs restrições aos nomes, seja pelo passado dos procuradores, de alguma forma, segundo ele, segundo as avaliações dele, ligados à esquerda, artigos que flertavam com teses de esquerda, enfim, não conseguiu chegar a um nome. Aí, diante dessa possibilidade de, no prazo, o presidente não ter indicado e um interino assumir, ele parece mais satisfeito, mais confortável com essa possibilidade. Mas isso leva muita incerteza interna ao Ministério Público. Coloca o interino na seguinte situação: ele está ali interinamente, sendo avaliado pelo presidente da República, e o desempenho dele, se for condizente ou não com o presidente da República, ele pode até ser confirmado no cargo. Ele fica nessa interinidade sem prazo e, portanto, sem sabatina do Senado. Ele fica lá ao bel prazer do presidente da República. Isso está sendo criticado por juristas. O ex-procurador-geral da República, Aristides Junqueira, que foi responsável pela denúncia de Fernando Collor no impeachment, diz que isso é incorrer em crime de responsabilidade, porque a Constituição prevê que cabe ao presidente da República indicar no prazo o ocupante da Procuradoria-Geral da República, e se Bolsonaro não o fizer, ele estará incorrendo em crime de responsabilidade. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, também faz restrições a essa prática nos jornais de hoje. Em contrapartida, o ministro da Secretaria-Geral, o Jorge Martins, agora me fugiu o sobrenome dele, acho que é Martins, mas não tenho certeza, diz que Bolsonaro pode deixar um interino no seu lugar, no lugar de Raquel Dodge, porque a Constituição assim o prevê, estabelece inclusive textualmente quem é o responsável por ocupar a interinidade nesses casos, o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, é esse o grau de tensão interna no Ministério Público, e isso é mais um efeito aí dos métodos disruptivos de governo de Jair Bolsonaro, Thiago. Ministro Jorge Oliveira, não é, Vera? Se eu não me engano. Oliveira, desculpe, me faltou o sobrenome dele. Ô, Vera, mas ainda falando sobre essa indefinição na Procuradoria-Geral da República, isso causa também tensões internas no Ministério Público Federal. A procuradora vem sendo criticada por nomear ocupantes de cargos que deveriam ser indicados apenas em outubro. Ela, de uma certa maneira, Vera, está exorbitando das atribuições que tem? Está exorbitando, Thiago. Veja, uma situação esdrúxula leva a uma cadeia de comportamentos esdrúxulos, né? A gente, quando fala para que a institucionalidade seja respeitada, não é por caretice, não é por apego ao formalismo, é porque, se você não respeita, desencadeia uma série de
comportamentos que também são contra-institucionais. Ela nomear um monte de procurador para cargos que vão assumir em outubro, sim, está exorbitando a função que seria do sucessor, mas também quem será o sucessor? Ninguém sabe, não existe um procedimento, não existe um rito, está tudo ao Deus dará. Ela viu ali a coisa toda indo para uma situação bem esdrúxula e acabou também ela exorbitando as funções. Está sendo muito criticada internamente por essas nomeações, colocando, portanto, pessoas que os procuradores dizem ser do seu grupo, e aí fazendo com que o sucessor não tenha a prerrogativa de indicar ocupantes de cargos que vão ficar na sua gestão. Isso foi criticado pelo próprio Bolsonaro, mas uma crítica lá Bolsonaro. Quando ele critica, ele fala, eu vou botar alguém lá, falou textualmente vou botar alguém lá que não vai poder indicar ninguém. Ele parece crer realmente que o Procurador-Geral da República que ele indicar será alguém botado por ele e, portanto, passível de passar pelo seu escrutínio, pela sua avaliação, o que não é nem um pouco verdade. Então, está muito mal parada essa situação no Ministério Público, de todos os lados, todo mundo fugindo às suas obrigações ou exorbitando delas, e assim a gente fica com um dos órgãos que tem tido mais relevância na vida democrática nos últimos anos, sujeito a esse tipo de discricionariedade. Bom, Vera Magalhães, estaremos acompanhando os desdobramentos, isso vai continuar pelas próximas semanas e vamos aguardar. Isso. Até mais tarde, Vera. Exato, é no dia 17 que vence o mandato de Raquel Dodge, portanto, vem aí altas emoções. Tchau, bom trabalho para vocês. Tchau, até mais tarde.